Determino ao secretário-geral que proceda à leitura da ata da sessão anterior de caráter ordinário, realizada no dia 20 de março do corrente ano. Ata da sexta sessão de caráter ordinária da Câmara Municipal de Jacinto Machado. Aos 20 dias do mês de março de 2017, se reunir nesta cidade, na sede do Poder Legislativo do município de Jacinto Machado, sobre o vereador Valdir Trombim, Democratas, 19 horas e 15 minutos, vereadores Eliseu Lourenço Landi de Borba, PMDB, Rosângela Ferreira, PMDB, Enison José Reco, PMDB, José Francisco Aguiar, PP, José Talau, PP, Maria Terezinha Marcon Zanata, PP, Moacir Candioto, PP, Zelito Paganini, PMDB, paralisação da sexta sessão de caráter ordinário que refere à primeira sessão legislativa da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Jacinto Machado, quadriênio 2017-2020, para tratar os assuntos constantes da pauta desta sessão ordinária. O presidente vereador Valdir Trombim, Democratas, disse, havendo quórum regimental sob a proteção de Deus e em nome do povo de Jacinto Machado, declara aberta esta sessão ordinária da Câmara Municipal. O presidente vereador Valdir Trombim, Democratas, disse, autoriza a leitura dada da sessão anterior de caráter ordinário, realizada no dia 13 de março do corrente ano. Registro e ata foi lida e aprovada por unanimidade, sendo depois assinada pelo presidente e primeira secretária da mesa diretora. O presidente vereador Valdir Trombim, Democratas, disse, com o expediente dessa sessão ordinária, seguindo documentos recebidos, da qual determina o secretário-geral que proceda à leitura, sendo do chefe do Executivo Municipal, mensagem número 7 de 2017, 20 de março do corrente ano, protocolo número 20 de 2017, de 20 de março, em que o prefeito Jacinto Machado encaminha o projeto número 7, de 13 de março de 2017, que institui o plano de cargos de provimento permanente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, SAMAI, cria cargos de provimento em comissão, fixa vencimento das providências. Mensagem número 8, 2017, 20 de março do corrente ano, protocolo número 21, 2017, de 20 de março, em que o prefeito Jacinto Machado encaminha o projeto de lei número 8, de 20 de março de 2017, que dispõe sobre a estrutura administrativa municipal de cargos públicos para admissão de pessoal para a execução da Estratégia de Saúde da Família, o ESF, criada pelo Ministério da Saúde, fixa o número de vagas, vencimentos, transforma cargos e dá as providências. Ofício número 100, 2017, 16 de março do corrente ano, protocolo número 18, 2017, 17 de março, em que o prefeito Jacinto Machado, em conformidade com a Lei Municipal número 831, de 8 de março de 2017, solicita a cedência do servidor Adilson Piva do quadro permanente de pessoal do Poder Legislativo para exercer suas funções na Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento. Da mesa diretora aos vereadores, indicação número 3, 2017, de 20 de março do corrente ano, subscrito pelo vereador José Talau, PP, que solicita ao prefeito municipal, conforme manifestação exarada por moradores da comunidade Tenente, seria determinado ao secretário de Saúde e Saneamento para que adote medidas urgentes visando colocar médico para prestar atendimento semanal no posto de saúde da comunidade, objetivando com esta medida facilitar o agendamento de consultas e outros procedimentos por parte dos moradores, bem como evitar que ocorra o deslocamento dos mesmos para buscar atendimento no centro da cidade, motivado pela falta de um médico para realizar consultas e outros procedimentos no posto de saúde da comunidade. De diversos, convido o comandante do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, Coronel BM Onir Mocelin, o comandante do 4º Batalhão de Bombeiros Militar, Tenente Coronel BM James Marcelo Ventura, e o comandante 2º Pelotão de Bombeiros Militar, Tenente BM Eric Gomes Vameriati, convida para a solenidade de formatura do curso de atendimento à emergência e promoções de bombeiros comunitários, a se realizar no dia 22 de março, corrente ano, 19 horas, tendo por local o quartel do Corpo de Bombeiros Militar em Sombrio. O presidente vereador Valdir Trombim, Democratas, disse, encerrado o expediente da sessão, passamos ao grande expediente, na qual concedo palavra aos vereadores interessados no uso da tribuna. É concedido palavra aos vereadores. Registro vereador José Talau, PP, José Francisco Aguiar, PP, Maria Terezinha Marcon Zanata, PP, Eliseu Lourenço Landi Borba, PMDB, fizeram uso da palavra livre na tribuna, sendo suas declarações foram gravadas, depois copiadas em mídia digital e arquivadas na secretaria dessa casa. O presidente vereador Valdir Trombim, Democratas, disse, com mais nenhum dos vereadores se manifestou para fazer uso da palavra, na qual declara encerrado ter destinado ao uso da palavra livre e conforme consta da pauta dessa sessão ordinária, passamos a tratar da seguinte ordem do dia. Discussão e votação em primeiro turno, projeto de lei número 5, de 13 de março de 2017, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com a Associação dos Pais e Amigos Excepcionais, a APAI de Jacinto Machado, com o objetivo de auxiliar o custeio no custeio da manutenção da entidade, no valor total de R$100 mil, repassado em 10 parcelas mensais a partir do mês de abril de 2017, que foi aprovado por unanimidade.
Discussão e votação em turno único. Indicação número 3, 2017, solicitado pelo vereador José Talau, PP, que foi aprovada por unanimidade. O presidente vereador Valdir Trombim, Democratas, disse, com mais nada consta na pauta dessa sessão, na qual convoca os vereadores para a sessão ordinária no próximo dia 27 de março, corrente ano, 19 horas, para tratar da seguinte ordem do dia. Discussão e votação das proposições incluídas na pauta daquela sessão ordinária pela presidência. Plenário vereador Bonifácio Brat, 20 de março de 2017, 58 anos de instalação da Câmara de Vereadores. Difícil, né? Em discussão, o projeto. Não tendo nada a discutir, eu coloco em votação. O vereador que estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, que se levante. Foi aprovado por unanimidade. Determino a leitura nos expedientes desta sessão, na qual consta o seguinte. Indicação número 4, 2017, do vereador José Francisco de Aguiar, do PP. E um requerimento do presidente do PT, de Jacinto Machado. Indicação número 4, 2017. Senhor presidente, senhores vereadores, requer-se a mesa, depois de ouvido o plenário, envio ao prefeito de Jacinto Machado, João Batista Mesari, da presente indicação, surgindo a seguinte medida de interesse público. A Câmara Municipal de Jacinto Machado, por seus representantes legais, os senhores vereadores, que demonstrando preocupação com as necessidades da população que representam nesta Casa Legislativa, solicita a atenção do prefeito municipal no sentido que se digne determinar que sejam tomadas as devidas providências em regime de urgência quanto ao fornecimento de EPIs, equipamento de proteção individual para os servidores municipais de forma totalmente gratuita, conforme dispõe a legislação trabalhista, tendo em vista que o fornecimento do equipamento de proteção individual se faz necessário para resguardar a saúde e a integridade física dos mesmos, em razão da função que desempenham, já que muitos estão expostos a vários meios insalubres e perigosos, como é o caso dos servidores que trabalham na coleta do lixo, daqueles que trabalham na Secretaria de Ordem e Serviços Públicos, entre tantos trabalhadores que estão expostos quando desempenham de suas atividades funcionais, mas que poderão ser minimizados com a devida e adequada proteção dos EPIs. Plenário vereador Bonifácio Brat, 27 de março de 2017, autoria vereador José Francisco de Aguiar, PP, com assinatura de apoio dos demais vereadores das bancadas do PMDB e PP. Partido dos Trabalhadores, Diretório Municipal de Jacinto Machado, ao presidente da Câmara Municipal. Josi Gomes, presidente do Diretório Municipal do PT, com fundamento que dispõe a resolução número 20, 10 de janeiro de 1995, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara. Vem muito respeitadamente requerer uso do plenário vereador Bonifácio Brat, no dia 9 de abril de 2017, domingo, das 8 às 17 horas, para a realização do processo de eleição direta, visando a escolha dos membros do Diretório Municipal, Estadual e Nacional do Partido dos Trabalhadores em primeiro turno, respectivamente. Em primeiro turno, digo. Nesse termos, pede deferimento, Jacinto Machado, 24 de março de 2017, Josi Gomes, presidente. É só... Encerrando a leitura dos expedientes, passamos ao grande expediente, na qual concedo a palavra livre aos vereadores para fazer o uso na tribuna pelo tempo regimental de 8 minutos. Terezinha Zanata vai fazer uso da palavra. Saudar o presidente desta casa, Valdir Trombim, aos meus colegas vereadores, aos internautas que nos assistem pela internet e toda a população presente aqui nesse momento, né, nesta casa, a Casa do Povo. Que bom que nós tenhamos sempre a casa cheia de pessoas para estar se inteirando dos assuntos que passam por essa casa. Dia 22 de março foi comemorado o Dia da Água. Um assunto que a gente viu pela internet, que nas escolas foi muito trabalhado, né, com os alunos. A importância e o cuidado da água para termos vida no nosso planeta. Em outubro do ano passado, eu estava lendo um jornal e eu encontrei um textinho. E eu recortei esse textinho e guardei para um momento pertinente. E acho que hoje chegou esse dia desse momento pertinente. Vou ler ele como está escrito aqui. O Comitê do Rio Araranguá sediará projeto piloto para a outorga da água para irrigação na risicultura. Outorga quer dizer conceder o uso, o direito, né, de usar essa água.
A iniciativa deve ser colocada em prática em 2017, no sul catarinense, para ser posteriormente levado para todo o estado. Para garantir a qualidade da água em Santa Catarina, para os próximos anos, o Comitê da Bacia do Rio Araranguá sediará, a partir de 2017, um projeto piloto para a outorga da água para irrigação na rizicultura. A ideia foi apresentada durante o Fórum Catarinense de Comitês das Bacias Hidrográficas, realizado em Lages. Isso porque a irrigação na rizicultura utiliza uma grande quantidade de água que ainda não está inserida em um procedimento que aponte como vai acontecer e quem vai pagar e como vai funcionar esse processo. Afirma o presidente do Comitê Araranguá, Sérgio Marini, bem conhecido dos agricultores da nossa região, né? Ele sempre faz reuniões com o pessoal das cooperativas de água aqui de Jacinto Machado, também é convidado. A intenção de que o projeto piloto, que será realizado em 2017, passe para toda Santa Catarina a partir de 2018. Junto podemos construir a outorga, quer dizer, conceder, né, em Santa Catarina, que é basicamente uma concessão de direitos do uso da água, porque esse é um bem de domínio público, argumenta o presidente. A consultora do comitê, a engenheira ambiental Michele Pereira da Silva, ressalta que o produtor que for outorgado terá menor risco de ficar sem água. Queremos ajudar para que a outorga seja bem sucedida e faça justiça a todos os usuários, incluindo a irrigação. Ela termina, então. Essa matéria saiu no dia 27 de outubro de 2016. Então, aqui a pergunta que se faz, né, os agricultores, para usar a água dos rios na irrigação, eles vão ter que, de repente, pagar uma taxa, ou o município pagar, para se poder usar essa água. Com isso, vai se ter um pouco mais de garantia de que essa água vai poder ser usada pelos rizicultores. Então, achei pertinente, já nessa semana passada, né, foi o dia da água, né, trabalhado por aí, que a gente também saiba que está acontecendo esse momento está acontecendo também na nossa região. Que com certeza está aqui presente também o Valdir, né, do Sindicato Rural, também deve saber bastante coisa sobre o assunto. Tá bom? Obrigada, gente. A palavra ainda continua livre para o vereador que estiver interessado em fazer o uso dela na tribuna. José Francisco de Aguiar vai fazer uso da palavra. Primeiro, agradecer a Deus por nos dar essa oportunidade de estar aqui. Cumprimentar o presidente, os demais vereadores. Quero cumprimentar também a todas as enfermeiras, agentes comunitárias que estão aqui nessa noite, né? Aos nossos secretários, o presidente do sindicato, né? Enfim, a todas as pessoas, a dona Sônia, que sempre é uma parceirona, está aqui também todas as sessões, né? E as demais pessoas que estão aqui, né? Deus abençoe a todos. O nosso ex-vereador, né? Que está ali, né? Que fez hemodiálise e acabou de fazer, está aqui com nós, né? Que Deus abençoe ele, que dê força, como ele perguntamos ali, o Zé, não sei que perguntou para ele se ele estava com coragem, né? Ele disse, não, eu ainda estou com muita coragem. Então, que Deus te abençoe, meu querido, né? Que continue assim e dê força para ti, tá? E muitos anos de vida também. Gente, eu quero também cumprimentar aquelas pessoas que estão na internet também. Eu quero, gente, nesta noite, né, usar aqui só por um minuto. Nós temos hoje o projeto que vai passar agora, né, do ESF, né, que é Estratégia Saúde e da Saúde da Família. Né. Então, esse projeto vai passar aqui, né, vai passar nessa casa hoje. Né, a gente discutiu bastante ali sobre os fatos, os assuntos, as questões positivas, negativas,
né? Portanto, eu agradeço as agentes comunitárias que estão aqui, né? Porque é muito interessante para elas que hoje trabalham, amanhã pode estar desempregadas, é claro, porque vai ter de novo, né? Vai passar hoje nessa casa, né? A gente não sabe quem vai votar ou quem não. Então, né, gente, eu quero, né, dizer para vocês que o meu voto nesse momento é não a essa lei, né, da minha parte, porque eu acho que tem muitas coisas ainda que precisam ser esclarecidas. O presidente, né, achou por bem que eu antes que viesse entrar hoje a primeira sessão, nós ainda vamos conversar mais a semana que vem, né? Então eu achei por bem hoje votar não, né? E também em homenagem às mulheres, porque eu acho que tem muitas coisas ainda a ser esclarecidas. Nós pegamos esse projeto a semana passada. Esse projeto não foi, assim, bem esmiuçado para nós entendermos também, ou compreendermos, é claro, discutimos, conversamos. Tem muitas questões ainda a ser resolvidas. Então, gente, né, eu digo aqui que o meu voto é não, e estou com vocês, tá? Eu quero, é lógico, talvez a lei venha dar, né, a prioridade a ser feita de novo. Ali na lei está escrito que pelo judiciário que venha a ser feito. Então nós vamos, né, esperar mais um pouco. E eu peço que vocês, a semana que vem, votem aqui de novo, tá, gente? Era isso que eu tinha para dizer para vocês. Tenham uma boa semana e que Deus abençoe a todos. E muito obrigado. A palavra ainda continua livre para o vereador que estiver interessado em fazer uso da mesma. Enes Surreco vai fazer uso da palavra. A Zanza vai fazer uso da palavra. Boa noite. Quero cumprimentar o presidente e os demais vereadores, a minha colega vereadora. Quero cumprimentar a todos que estão, em especial ao meu pai Marcos Ferreira. Sonhamos com isso, pai. Deu certo, graças a Deus, né? Falei um dia para o pai aqui nessa casa que eu poderia estar aqui e deu certo. E fico muito emocionada de poder, hoje o pai está aqui, né, prestigiando esse momento e vocês todos. Essa casa é sempre bem-vinda e tem que ter a participação do povo. A casa do povo, se não ter a participação do povo, não funciona. Aos internautas, e dizer que quando se muda uma administração, nós queremos logo de imediato que as coisas vão se ajeitando muito rápido. Mas não é assim que acontece. Por mais que se tenha boa vontade do Poder Executivo, do Legislativo, né, que é trabalhado, os colegas estão trabalhando, né, cada um com seu posicionamento, as ideias vão divergindo aqui nessa Casa Legislativa, mas ninguém aqui pensa no pior para ninguém. Todo trabalho que é feito aqui é sempre pensando em ajudar a maioria. Mas existe uma lei maior, e quando ela entra nessa casa, não cabe ao vereador ir contra ela. Porque se nós formos fazer esse trabalho, de imediato nós já vamos ser barrados, né? Então, assim, pedir um pouquinho de calma, também quando a gente, né, fica um pouquinho afoito e que não tem um médico ali, fomos atrás hoje do secretário da Saúde, nos recebeu muito bem, nos colocou a par da situação, né? Quando não tem médico, não é que nós não queremos, nós queremos sim ter médico, até porque falta recurso, não vem o recurso federal se nós não estamos com um quadro de funcionários completo. Então, nós queremos ter o médico aqui, né? O secretário também tem cardiologista hoje, pediatra, né? Aos pouquinhos as coisas vão se ajeitando. Então, assim, a gente também tem que confiar um pouquinho no Poder Executivo, no nosso prefeito, né? São 3 meses de governo. Vamos apostar que ele vai fazer um bom governo, que ele quer mesmo pôr em prática o nosso plano de governo. Eu digo nosso porque é nosso, é do município, quer desenvolver esse município, né? Nós temos filhos, tem minha filha aqui, né? Meu filho Marco Antônio também. É óbvio que eu quero que esse município se desenvolva para quê? Para que futuramente eles possam estar aqui prestando trabalho ao nosso município. Então, pedir aos colegas, né, um pouquinho de paciência, a população também, e sempre que possível reivindicar, e nós estamos às ordens. Muito obrigada.
A palavra ainda continua. Emerson vai fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Quero cumprimentar aqui o nosso presidente Valdir Trombim, cumprimentar meus colegas vereadores, cumprimentar todos aqui que estão nos assistindo, quem está pela internet. Agradeço a Deus também pela oportunidade de estar aqui. Queria fazer uma homenagem também para o seu Marcos Ferreira, aqui, nosso vereador. Convidei outro dia para ele vir na Câmara também. Fico feliz em te ver aí. Nosso vereador de 4 mandatos. E agora a sua filha, a Rosângela, está dando sequência. Muito bonito mesmo, pai e filha aí. Eu queria comentar que ontem aconteceu também uma terceira etapa do ranking catarinense de maratona. Teve participação de 70 ciclistas de diversas cidades. E isso é muito importante para ajudar a divulgar o nosso município daqui para fora, para outros estados. A gente está com esse projeto. Entra também no turismo, por que não? Esporte, mas é um turismo. Nosso secretário aqui, o senhor José Carlos Zanata. Temos um potencial muito grande para explorar e desenvolver. Tenho certeza que vai ser muito importante. Já que eu estou no assunto também, eu vou comentar também um pouco sobre, outro dia até foi falado aqui na Câmara, e eu escuto pela cidade aí, que está para não estar sendo realizado o CTG na cidade, A gente sabe que a família proprietária fechou, é um direito deles, é particular, Eles estão para fazer um parque temático ali, com tirolesa, etc., para o empreendimento privado, deles. Também fico, assim, triste por não estar sendo realizado o CTG na cidade, embora eu não participe, mas é uma coisa importante para o município também. Divulga, vem pessoas. Eu penso assim que a família sempre teve disposta. A culpa que eu coloco é quem teve no poder, nesses últimos anos. A família sempre quis aberta a negociação para a prefeitura, comprar a área, poderia ter adquirido, fazer um projeto em Ministério do Turismo. Eu vejo que houve uma omissão por parte de quem estava no poder. Todos. A última, quem teve por último, mais compromisso ainda, porque a família sempre quis, e não teve um interesse. E hoje a gente escuta até falar, mas o prefeito tem que comprar. Nosso prefeito faz 2 meses que assumiu a prefeitura, deveria ter sido pensado nisso antes. Ele já ia falando que ia fechar, então é um assunto que eu acho pertinente falar. Porque hoje até o prefeito conversou, eles não têm mais interesse nem em arrendar assim e nem em vender mais agora. Ficamos sem um parque, Na verdade não tínhamos, mas é uma coisa que tem que ser pensada, ao longo do tempo. Meu pensamento é assim. A palavra ainda continua livre ao vereador que queira fazer uso da mesma. Bem, não tendo nenhum vereador que queira fazer uso da palavra, encerro o uso da palavra. E continuo a leitura dos expedientes. Passamos... Opa, desculpa, eu peguei mais um capítulo adiante. Nesse momento, declaro encerrado o uso da palavra na tribuna. Quando passamos à ordem do dia, em discussão e votação em segundo turno, o projeto de lei número 5, 2013-2017, que autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com a PAI de Jacinto Machado com o objetivo de auxiliar no custeio da manutenção da entidade no valor de R$100 mil, repassados em 10 vezes 10 parcelas, a partir de mês de abril do corrente ano. Em discussão, senhores vereadores. Nada a discutir, eu coloco em votação. O vereador que estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, que se levante. Foi aprovado em segunda votação por unanimidade. Em discussão e votação em primeiro turno,
o projeto de lei número 8, de 20 de março de 2017, que dispõe sobre a estrutura administrativa municipal de cargos públicos para admissão de pessoal para a execução da Estratégia Saúde da Família, PSF, criada pelo Ministério da Saúde e fixa o número de vagas, vencimentos, transforma cargo e dá outras providências com emendas. A primeira emenda modificada ao parágrafo único do artigo 2. Aguardo aos vereadores a manifestação sobre a emenda. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores e vereadoras. Boa noite a todos que se encontram nesta casa. E boa noite a todos que nos assistem pela internet. Eu vou votar contra esse projeto. Eu vou votar contra porque a gente pediu prazo. Isso não é urgente, não tem, estão todo mundo trabalhando, mas eles acham melhor votar. Eu quero fazer uma pergunta. Como é que nós vamos pagar essas pessoas que estão aí, que vão sair todas, vão tirar todas? Como é que nós vamos pagar esse valor montante de 300 a 350 mil? 420? Então, eu paguei por baixo. Quem é que vai pagar? Será que a prefeitura tem condições de pagar esse pessoal? Isso eu quero que traga para nós, desde que depois a gente pode votar a favor na próxima. Mas quanto nós não souber, isso é muito dinheiro, gente. Não é assim, nós temos 25 funcionários do ESF, né, que agora trocou Estratégia da Saúde da Família. Então a gente quer saber, não é assim, o dinheiro tem que sair do município. Nós temos pessoas todas trabalhando, são 25 pessoas trabalhando, são as enfermeiras estão trabalhando, estão todas elas trabalhando. Para que nós mexer agora? Isso não podia dar um tempo. Daqui 6 meses, vamos revisar, mas querem botar em votação. Eu quero ver depois esse dinheiro, esse montante de dinheiro, como é que o Legislativo vai dar explicação. Eu quero agradecer a você, presidente, e quero agradecer a todos. Esse é o meu voto justificado, porque eu voto não. Mais algum vereador? Eu, senhor presidente. Eu gostaria também de me manifestar, porque são 25 famílias que vai ficar praticamente na rua, né? Então, claro, vai fazer o seletivo de novo, caso que passar, volta, isso é mais, infelizmente, a gente pensa assim que eu também estou com meus companheiros, vou acompanhar eles, então também vou, essa vez não, tá bom? Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador? José de Aguiar. Eu também, né, como eu já tinha falado ali, né, eu não vejo a necessidade, né, de existir esse seletivo, porque nesse ano, até concordo que tenha que fazer, porque, né, a Justiça pediu que fizesse, mas nesse ano, tão maduro, já foi feito o orçado, já em 2016, para que 2017 venha essa verba, esse dinheiro, para pagar os funcionários, né, que estão trabalhando, talvez uns melhor, outros mais. Isso aí é natural que aconteça, né? Então, eu acho assim que está muito cedo. Eu concordo, como a gente falou, que o nosso prefeito, né, está no começo, está, né, vendo as situações. Então, como ele está vendo a situação do nosso município, ele poderia esperar mais um pouquinho, sabendo que vai ter um desgaste financeiro para a população, porque quem vai pagar esse dinheiro? Há possibilidade de pagar? Quem vai? Porque tem a MESC que está nesta jogada. E a MESC também tem respaldo suficiente para pagar. E essas mulheres vão pegar os seus direitos? Têm esses direitos garantidos? Elas não têm. Então, isso aí, por mais que você faça um programa, o seletivo ou outro programa, não vai garantir essas mulheres que vão receber o que elas têm direito. Por mais que fique desempregada, vão buscar em outro lugar, sem problema, a gente não vai levar, né? Às vezes a gente até pensa que possa ser uma coisa política, mas vamos descartar essa possibilidade. A possibilidade que pode existir é essas mulheres ficam com a ponta de interrogação. Vão receber os seus direitos já adquiridos? Eu não vejo isso. Então, portanto, já dei a minha opinião ali e muito obrigado.
A palavra ainda continua. Terezinha Zanata pode fazer uso da palavra. Nesse exato momento, também não vejo necessidade de se fazer esse processo seletivo, porque já está no orçamento, já foi aprovado em 2017 o pagamento dessas pessoas. E o município também usar 420 mil para rescisão de contrato dos agentes de saúde, e o desemprego, essas 25 mulheres que estão preparadas, que estudaram, que fizeram os cursos ultimamente, né? Isso teve despesas para o município. Agora começar tudo zerado e vamos começar tudo de novo, gastos e mais gastos. Então, eu penso, o que já foi feito, está lá no orçamento, está garantido o dinheiro para esse projeto aqui de estratégia de saúde da família, que seja observado. Né? Então, vamos dar um tempo, quem sabe na segunda votação a gente amadureça mais. Tem várias perguntas que a gente precisa fazer. Tem lá no artigo 6, lá que tem um delito lá, né? Também tem que ser revisto. Tem mais o dentista, que nós temos que ver a inclusão dele também aqui nesse projeto. Tem o salário do médico também para ser revisto. Então, quem sabe, na próxima semana, quando tudo isso for revisto, a gente até possa dizer um outro resultado. Mas hoje é não. Mais alguém? Emerson? Tá, queria falar que... Vocês vão querer falar ou posso falar em nome da bancada, como líder da bancada? Então, tá. Nós, aqui, nossa bancada do PMDB decidiu que vamos votar a favor do projeto. Vamos atender uma solicitação feita pelo Ministério Público, que está exigindo que servidores contratados sem processo seletivo tenha que ser feito. Também queria mostrar aqui a economia que o município vai ter em sair do consórcio CISA-MESC e ele gerir todo o programa de estratégia de saúde da família. Vai ter uma economia de R$ 429.940,32 em um ano. R$ 35.000 por mês. Então, penso que é um projeto muito bom e vamos votar. E a questão ali da rescisão, o setor jurídico vai discutir, mas, no meu entender, eles são contratados do consórcio CISA-MESC. Não é a prefeitura que vai arcar com isso aí. Zé, o teu discurso tu já fez, tu vai ter que fazer agora na segunda votação. Obrigado também. Os vereadores que tiverem a favor da emenda, permaneçam como estão. Caso contrário, que se levante. Eu, como presidente, sendo sabedor de que o Ministério Público está autorizando para que vote esse processo seletivo, o meu voto é favorável à emenda e ir para a segunda votação. A emenda foi aprovada por 5 votos a 4. Agora nós temos a segunda emenda modificativa no artigo 6 do projeto que foi encaminhado. Os vereadores que estiverem algum comentário sobre essa emenda que vai ser feito no projeto, é a segunda emenda ao artigo 6 do projeto. O vereador que queira se manifestar, a palavra está livre. Bom, não tendo nenhum comentário, eu coloco a segunda emenda em votação. Os vereadores que estiverem a favor, permaneçam como estão. Caso contrário, que se levante. A segunda emenda foi empatada. Eu desempato essa emenda, a mesma colocação que eu fiz pela primeira vez. Então, as emendas foram aprovadas por 5 a 4. Agora, eu vou colocar em discussão o projeto de lei número 8/2017. Aguardo os vereadores que queiram fazer alguma colocação em cima do projeto.
Não, primeiro se vota as emendas, né, Zé? Esse é o projeto que deu entrada da saúde, da família. Então, eu botei 2 emendas, porque são 2 emendas que eu tenho que pedir para o assessor jurídico para essa semana ele regularizar aquelas 2 emendas que foi votada. Aí essas 2 emendas sendo votadas, se tiver que colocar algo mais nesse projeto, vai ser colocado em segunda votação. Então, eu tenho a segunda votação para apresentar as emendas, e se tiver mais alguma coisa que o pessoal da área que fazem os projetos encaminhem para nós entenderem e passarem para nós vamos estudar o que eles vão fazer, e aí eu coloco em segunda votação. Senhor presidente, isso aí a gente já votou contra, né? A gente já votou contra, não votou? As emendas. As emendas. Sim, projeto, a gente vai com as emendas. Exatamente. Então, em discussão, o projeto número 8. Não, então, quanto ao projeto, né, nós continuamos com a mesma posição, e já aproveito mais o ganchinho, né, que me permite, né, tá dentro da receita, né, o orçamento desse ano, já está dentro da receita, que o Executivo apresentou, né, com 39,63%. Portanto, o governo já está orçado esse ano, como eu já tinha comentado, né, com 49%, e que o permitido é 50,3%. Então, não passou, como a gente falou, né, que vai economizar, mas, até concordo, mas que também não passou do permitido que vem por lei do governo federal para gastar com as agentes comunitárias, com todo o ESF. Era isso que eu ia dizer mais, e está positivo. Em votação, o projeto de lei número 8, 2017. Os vereadores que estiverem a favor, permaneçam como estão. Caso contrário, que se levante. Foi aprovado por 5 votos a 4. Em discussão e votação em turno único, nós temos aqui a indicação número 4, 2017, do vereador José Francisco de Aguiar, do PP, que solicita ao prefeito que sejam tomadas providências quanto ao fornecimento de equipamento de proteção individual para os servidores municipais de forma totalmente gratuita, conforme dispõe a legislação trabalhista. Tendo em vista que o fornecimento do equipamento de proteção individual se faz necessário para resguardar a saúde e a integridade física dos mesmos, em razão da função que desempenham, mas que poderão ser minimizados com a devida e adequada proteção dos EPIs. Em discussão, a indicação do vereador. Pode fazer uso da palavra na indicação. Gente, mais uma vez, né? Não, agora é diferente. Agora já não vai dar tudo certo. É o seguinte. Essa indicação aqui, ó, né, é o seguinte. Eu e o né, vereador Eliseu, né, fomos procurados pelo Zequinha que está ali, né? O famoso arrepiado, né? Então, é o seguinte, né, é que nós temos visto já em outras gestões, sempre foi, mas nós não vamos continuar no passado, porque o passado, né, não nos cabe mais a falar. Então, tá, daí, ele nos procurou que aquele pessoal do lixo que faz a coleta do lixo, né, estavam usando equipamento, não estavam usando equipamento nenhum. E não estão, todo mundo vê. Hoje mesmo, eu de manhã estava lá na rua Irmão Trevisol, eles estavam colhendo lixo, eu passei casualmente e vi eles sem nem luva. Aí eu parei de novo, disse, não, porque já tinha, né, eu e o Eliseu falado. Daí eu disse, nós não temos condições, porque o nosso salário só dá para, né, pagar o rancho, luz, telefone, enfim, né. Daí a gente não tem condições nem de comprar uma luva, Zezinho, está difícil, diz eles para mim. Daí eu disse, não, então eu vou fazer uma indicação para o prefeito, não é nem chamar atenção nem nada, né? Portanto, é o seguinte, né, eles precisam, não só eles, né, os IPIs, né, são todos os equipamentos que tem aquela cinta refletiva, porque não é só eles do lixo, são aqueles meninos que estão lá
roçando lá na beira do asfalto. De manhã, à tarde, eu vi eles limpando a rua também. Né? Então, se tiver aquilo, gente, é muito ótimo. E, portanto, é o seguinte, ó, eu tenho só a agradecer aos meus colegas, apesar de, às vezes, a gente tem ideias divergentes aqui dentro dessa casa, mas, quanto a esse caso, né, todos os vereadores, até o Popô, que por último agora, ele fez assinatura aqui até na minha folha, concordando, depois ele assina a oficial lá, né? Todos nós concordamos. Eu quero agradecer meus colegas, eu quero desejar boa sorte aos funcionários públicos, né? Que merecem e precisam desses IPIs, para que eles tenham segurança em toda a sua vida, saúde, no seu lar, na sua família, e não venham transmitir coisas, né? Que pegando, principalmente aquele pessoal do lixo, que fica ali exposto, carregando aquela sacolinha de lixo do supermercado, com um gato morto, com coisas. É difícil aquela situação. Graças a Deus que nós temos esses homens de coragem, guerreiros mesmo, que trabalham, né, nessa situação, e às vezes com salário bem irrisório do que eles merecem. Então, muito obrigado a todos vocês, vereadores. Era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Candidato. Eu queria só agradecer vocês pelo empenho aqui, Zezinho. Porque isso já devia ter sido feito, nós temos há 4 anos aqui, né? E isso a gente deixou a desejar, não é mesmo? E é uma coisa muito necessária. E foi falha talvez nossa também, né? E foi bem, né? Isso, queria agradecer vocês. Obrigado, hein, gente. Zanza. Também quero falar que essa indicação é muito bem-vinda, né? Porque se trata de equipamento de proteção individual, é necessário para que eu desenvolva um bom trabalho, que eu também esteja protegido enquanto cidadão. O Zezinho apresentou a indicação, né? E eu, como vereadora, aprovei ela, estou disponível, tá? Para buscar os recursos necessários para que eles possam realmente fazer o trabalho deles, que já é bem feito, mas que seja com proteção digna, que eles merecem. E parabéns pelo trabalho que eles vêm realizando agora no município e como sempre realizaram. Muito obrigada. Emerson. Nunca é tarde para começar, né, Moacir? Não, tá certo. Nunca teve, mas vamos implantar. Vamos pedir. Muito bom, Zezinho, a tua iniciativa de pedir. Isso eu acho muito importante. Vai ser um dinheiro que a prefeitura vai gastar muito bem empregado, né, na proteção de todos os nossos funcionários, né? Então é muito importante mesmo. E queria dizer também que também a população se conscientizar também, né? É muito importante também evitar de colocar caco de vidro, né? Coisas assim, de uma maneira, dá para fazer um jeitinho ali, enrolar num papelão, coisa para não expor também nossos funcionários, desde aqui onde vai para lá também, no aterro sanitário da Içara. Então, esse equipamento aí é uma boa proposta e todos nós aprovamos, né? Todos nós aprovamos. E cada um aqui vai ter o seu posicionamento. Aqui é uma casa de diálogo, né? Bem melhor nós chegar aqui, discutir, do que nós chegar, talvez, tudo um bicudo com o outro e ninguém conversar, né? Nós vamos ter a minha opinião, às vezes vai ser favorável, a tua não. Isso é normal. Mais alguém? Bom, eu coloco a votação, a indicação do vereador em votação. O vereador que estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, que se levante. Foi aprovada por unanimidade. Aqui nós temos um requerimento subscrito pelo presidente do Partido dos Trabalhadores, PT, que requer autorização para o uso das dependências da Câmara de Vereadores, no plenário, vereador Bonifácio Bratti. No próximo dia 9 de abril de 2017, domingo, das 8 horas às 17 horas, para a realização da convenção do partido. Eu coloco em discussão. Não tendo nada a discutir, eu coloco em votação. O vereador que estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se levante. Foi aprovada para que o PT faça a convenção dele aqui no Legislativo. Parabéns a todos os vereadores.
aprovaram a convenção do partido aqui na Câmara de Vereadores. Gente, olha, eu gostaria de falar, né, de uma forma como presidente da casa, que sempre as nossas opiniões, elas são de diversas diferenças. Então, eu respeito a opinião dos vereadores que votaram contra esse projeto, mas, na minha opinião, como presidente, eu tinha que tomar uma oposição que fosse cabível ao Ministério Público, e como a situação foi recomendada para que esse processo seletivo, através de concurso, saísse, porque é obrigatório, não tem nesse negócio de eu não fazer. O vereador colega ali falou que poderia esperar mais um pouco para fazer, isso é normal, mas de qualquer forma esse processo ia sair. Eu vou ficar torcendo, como vereador do Democrata, para que as pessoas que estão trabalhando, que façam um excelente processo seletivo e que continue trabalhando. E que se tenha algumas mudanças, que não fique caracterizado que está se usando política. Porque nós estamos mexendo com os profissionais da saúde. Então, eu acredito que a empresa que venha, que não seja como antigamente, vamos falar. Porque hoje nós somos umas pessoas, uns vereadores, ao menos eu tenho bastante mandatos, e eu tenho chegado a uma conclusão que o partidarismo, isso não leva a nada. Eu acho que eu tenho que colocar as pessoas certas no lugar certo. Essa é a minha opinião como presidente da casa. Bom, como mais nada havendo a tratar nessa sessão, eu convoco os vereadores para outra sessão ordinária, no dia 3 de abril, segunda-feira, às 19 horas, para tratar da seguinte ordem do dia. Em discussão e votação das matérias incluídas na pauta daquela sessão pela presidência da Câmara. Eu, antes de agradecer, só gostaria de comentar que, se precisar a uma segunda votação, todos os vereadores vão receber o convite do secretário-geral para participar da segunda votação. Não vou fazer nada sem todos os vereadores estar convocados para aqui estar. Correto? Muito obrigado a todos.